Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje mais uma vez estaremos falando sobre os Jogos Olímpicos. Já falamos da primeira edição, da segunda e da terceira. A terceira, para lembrarmos rapidamente, foi, podemos dizer, que o período mais nebuloso na história dos Jogos Olímpicos pelas incertezas que rodeavam o COI e também as edições dos Jogos de Paris e St. Louis. Aqui a gente vai entrar em Londres 1908, uma edição que podemos dizer que renasceu a chama do movimento olímpico. Depois de tantas dificuldades relacionadas aos jogos anteriores, essas Olimpíadas trouxeram um reavivamento do movimento. Claro que este também momento teve dificuldades, nada foi fácil. Muitas mudanças também tiveram que ser feitas e complicações em relação a outras atividades que também estavam acontecendo lá na cidade de Londrina, cidade lá da Grã-Bretanha. Mas isso é espaço lá pra frente, a gente vai falar com calma cada ponto para a gente poder aqui contar essa história, que é muito legal. Como a gente também contou as outras, essa aqui também vem complementar muito, entender alguns pontos e como é que funciona hoje as cerimônias, todo o andar dos Jogos Olímpicos de uma edição de Jogos Olímpicos. Mas, como sempre, você sabe disso, eu sempre peço para vocês aquelas coisinhas básicas que ajudam muito no desenvolvimento do nosso canal. A primeira delas, se for possível, já faz agora. Curte o vídeo, clica na mãozinha aí embaixo, ficou azul, já curtiu o nosso vídeo. Também não se esqueça de comentar. Veja o vídeo até o final, até porque tem a hashtag lá, para você poder colocar nos seus comentários. Mas durante o vídeo, se tiver alguma dúvida, também pode colocar. Se tiver também alguma sugestão, alguma colocação para fazer, ou o nome de personagens que a gente faz aqui, também é sempre bom para a gente saber o que está faltando por aqui e também a gente precisa crescer. E assim a gente consegue com a sua ajuda. Também não se esqueça de se inscrever, beleza? Se inscreva no canal, acione o sininho, que assim você será notificado de quando novos vídeos estiverem por aqui. Vamos de novo pegar a máquina do tempo, entrar nela, digitar o ano de 1908, a cidade Londres, Inglaterra, Grã-Bretanha. Vamos parar lá, ver como é que foi a quarta edição dos Jogos Olímpicos. Simbora! Chegamos a Londres 1908, porém a gente vai retornar 4 anos antes para a 6ª reunião do Comitê Olímpico Internacional, onde ocorreu a votação da próxima cidade-sede. E nessa reunião houve 4 candidaturas. Estamos falando de Roma e Milão, na Itália, além da cidade de Berlim, na Alemanha, e também, claro, Londres, na Inglaterra. Não foi Londres que ganhou. A cidade escolhida foi Roma, na Itália. E tudo estava certinho para a cidade italiana receber os Jogos. A organização estava indo bem, só que no meio do caminho houve um acontecimento que mudou os planos dos italianos. E foi um acontecimento natural, um desastre natural. Aqui vocês devem conhecer o Monte Vesúvio. Pois é, esse bichinho calhou de entrar em erupção no ano de 1906, para ser mais exato, no dia 7 de abril daquele ano. E essa erupção causou uma boa destruição na cidade de Nápoles, sendo necessário muitos recursos para a reconstrução da cidade e também a assistência das vítimas e das pessoas que ficaram desabrigadas por conta desse desastre. Claro que o valor que iria para as Olimpíadas foi tirado e destinado para atender essa causa, deixando assim a Itália, cidade de Roma para ser mais exato, sem condições para receber os Jogos. Com isso foi necessário que o COI se reunisse e tomasse a decisão de uma outra cidade-sede. E nada mais justo do que escolher a cidade de Londres, lá na Inglaterra. E foi tudo certo. Até a família real inglesa apoiou a ideia e ajudou a arrecadar dinheiro, ajudou na organização para poder receber a 4ª edição dos Jogos Olímpicos. E a organização, apesar de ter muito pouco tempo para ver todas
as instalações olímpicas, programar todas as datas, conseguiu fazer isso e muito bem. Ele teve apenas 2 anos para isso, desde a mudança em 1906 até a abertura dos Jogos em 1908. Tinha uma coisinha que atrapalhava eles também, porque como aconteceu nas outras 2 edições, houve uma exposição internacional sendo realizada no país. Só que eles conseguiram desvincular uma da outra. Depois de 2 edições, os Jogos Olímpicos estavam completamente desligados à exposição. E isso foi muito bom na realidade, porque acabou criando uma identidade para os Jogos. Além disso, a organização também ficou mais livre para tomar suas decisões sem necessariamente ter que consultar os diretores ou as grandes entidades dessa exposição no caso. E essa organização recebeu muitos elogios dos comitês e dos atletas, que até utilizaram, vou dar um exemplo aqui, uma coisa que foi super bem vista, que foi a impressão de tipo um livreto de cada esporte, cada modalidade esportiva, com as instruções, as regras em 3 línguas, em inglês, em francês e alemão. Claro que também a organização tinha que ver o melhor local para a realização dos jogos. E isso foi visto e escolhido. O nome da região se chama White City. Lá aconteceu as principais provas e principais modalidades dos jogos. Foi construído um estádio olímpico, o Estádio Olímpico de White City, que tinha a capacidade de 68 mil lugares. E ele recebeu várias modalidades. Só que isso eu vou deixar lá no próximo capítulo, até porque agora, depois dessa organização super bem sucedida, a gente precisa contar como é que foram os jogos, certo? Claro que teve seus defeitos, teve seus problemas, e aí a gente vai descobrir agora. Agora falemos dos Jogos Olímpicos em si. Como é que foi? Como nas outras 2 edições, os jogos foram bastante longos, duraram meses. Neste caso, foi uma escolha realmente da organização. Sim, os jogos começaram no dia 27 de abril de 1908 e só foram encerrados no dia 31 de outubro do mesmo ano. Foi tão longo esse período que aqui vem uma curiosidade, que foi a primeira vez que tivemos alguns esportes de inverno inclusos no programa olímpico, só que dentro ainda de uma edição de Jogos de Verão. Outra coisa super bacana que vimos depois de 2 edições sem ter foi a volta das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos. A cerimônia de abertura contou com a entrada de todos os atletas. Sim, foi a primeira vez na história das Olimpíadas que vimos o desfile das delegações dentro do Estádio Olímpico. E com o resultado da boa organização dos Jogos, nesse período de 2 anos, dos convites feitos, da mostra de confiança, tudo isso fez com que os atletas quisessem voltar a participar desse movimento olímpico. Esses Jogos teve um bom número de mais de 2.000 atletas participando desta edição. Também houve o aumento de delegações que levaram atletas para essa edição dos Jogos Olímpicos. Ao todo foram 22 delegações, algumas delas também, claro, estreando. Ainda não o Brasil. Outro número que aumentou em relação aos últimos Jogos foi a quantidade de modalidades esportivas. Ao todo foram 22 modalidades, em 24 disciplinas. Eu falo disciplinas é porque, por exemplo, o polo aquático, os saltos ornamentais e a natação eram considerados um esporte só, por exemplo. Também é legal citar que além do White City Stadium, houve outros 12 locais de competição. Claro, também não podemos deixar de citar que vários esportes muito diferentes aconteceram dentro do White City Stadium, só que essa história eu vou contar um pouquinho mais lá na frente. Apesar do crescimento considerável de atletas estrangeiros vindos para disputar esses jogos, o maior número de atletas era britânico. Podemos dizer que quase metade dos atletas que participaram dessa edição dos Jogos Olímpicos eram provenientes do país sede, lá da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha terminou os Jogos Olímpicos em primeiro lugar no quadro de medalhas. Claro, com um número quase de 50% dos atletas do total,
isso seria bem óbvio. Foram ao todo 56 ouros conquistados pelos britânicos, somando um total de 146 medalhas. Em segundo lugar ficou os Estados Unidos, a grande potência olímpica da história, com 23 ouros e 47 medalhas no total. Seguindo em terceiro lugar pela Suécia, com 8 ouros e 27 medalhas no total. Agora, no próximo capítulo, vamos contar algumas histórias super legais dessa edição dos Jogos Olímpicos. E aqui dessa vez não vou contar histórias de atletas especificamente, mas contar histórias interessantes durante estes Jogos. A primeira delas aconteceu no atletismo, na prova de 400 metros rasos. Estava competindo na final o americano John Carpenter. Ele correu e venceu a prova. Só que, segundo os árbitros da corrida, ele atrapalhou o segundo colocado, um britânico. E, com o resultado, ele foi desclassificado dessa corrida. Eles resolveram fazer a corrida novamente, excluindo o Carpenter. Estavam na final Carpenter, o britânico e outros 2 americanos. Os outros 2 americanos ficaram revoltados com a decisão tomada pela arbitragem ali naquele momento. E, em protesto, decidiram não participar dessa corrida, da reedição dessa final. Com isso, o britânico correu sozinho, ganhando, assim, a medalha de ouro. Importante também salientar que por causa que só o atleta britânico correu, não houve nem medalha de prata e nem medalha de bronze, porque os americanos não correram. Outro evento de desclassificação ocorreu novamente na maratona. Assim como no caso das últimas Olimpíadas e também lá em Paris, o primeiro colocado foi desclassificado. O vencedor da maratona foi o italiano Dorando Pietri. Ele começou a prova mais devagar, tentando se poupar, e em um determinado momento ele começou a imprimir um ritmo mais forte de prova, passando pelos seus concorrentes e assumindo a ponta no quilômetro 32, mais ou menos. E aí, faltando os 10 quilômetros para terminar a prova, ele abriu uma vantagem muito grande. Já próximo ao estádio olímpico, ele começou a passar mal, se desidratar pelo calor que havia na cidade e pela situação, pelo esforço físico que ele tinha colocado aí durante a prova. E ele caiu várias vezes por conta disso. A questão é que ele foi ajudado pelos juízes e pelos árbitros a se levantar. Apesar dessas inúmeras quedas e inúmeras ajudas que ele teve, ele terminou em primeiro. Porém, entretanto, todavia, houve protestos em relação a este acontecimento. Com isso, os árbitros e o comitê não viram outra solução a não ser desclassificar o Pietri. Vendo o esforço que ele fez, membros da família real o presentearam com uma taça super bonita, que é aí como se fosse uma medalha Pierre de Coubertin, podemos dizer assim, pela vontade e pelo espírito olímpico que ele teve. Muito bem, Pietri. E aqui uma curiosidade super legal. Nessas Olimpíadas, tivemos o recorde do atleta mais velho a conquistar uma medalha de ouro. Estou falando de Oscar Swan. Este cara conquistou a medalha de ouro com 68 anos de idade. Sabe qual foi a modalidade esportiva? Qual foi o esporte? Tiro ao veado. Eles atiravam em cervos. Era uma modalidade olímpica. Pois é, como foi falado, essa foi a primeira edição onde houve desfile das delegações e dos atletas durante a cerimônia de abertura e de encerramento. Isso virou uma tradição em todos os Jogos Olímpicos. Ao todo foram 22 delegações que fizeram isto. Na realidade, mais ou menos. O que acontece? Uma das delegações era da Finlândia. Só que a Finlândia foi proibida de competir sob a bandeira do país, da Finlândia, porque na época a Finlândia fazia parte do Império Russo. Com isso, eles foram obrigados a competir com a bandeira russa em delegações separadas. Entrou a Rússia e depois entrou a Finlândia.
só que as duas na mesma bandeira. Como também foi falado, houve esportes de inverno nessa edição. Então podemos dizer que essa foi a primeira Olimpíada de Inverno? Não sei, talvez sim. Só que os Jogos foi tão longo, que foi dividido em duas partes os Jogos Olímpicos, sim. A primeira parte foi chamada de esportes de verão e a segunda parte de esportes de outono. Não foi bem inverno, mas foi de outono. E, inclusive, nos esportes de outono estava o futebol e o rugby. Aqui é importante também dizer que o primeiro esporte a ser disputado como esporte de gelo, esporte de inverno, foi a patinação sobre o gelo, a patinação artística. Essa também foi a primeira e a única edição na qual a Grã-Bretanha liderou o quadro geral de medalhas. Ela, como eu falei, terminou em primeiro lugar, seguida dos Estados Unidos e da Suécia em terceiro lugar. Essa foi a primeira participação de algumas delegações dentro dos Jogos Olímpicos. Exemplos da Finlândia, Turquia e Nova Zelândia, sendo esta última ainda com o nome de Australásia. Ao todo foram 2.008 atletas que participaram dos Jogos, sendo apenas 37 mulheres e 1.971 homens. E todos esses números disputando 110 medalhas de ouro. Também é importante lembrar que graças àquela decisão tomada nos 400 metros rasos, onde desclassificaram o americano, dando a medalha de ouro para o britânico, o Comitê Olímpico Internacional decidiu que nos próximos Jogos haveria arbitragem internacional. Claro que os árbitros do local ainda podiam dar a sua contribuição, só que foi super importante para o desenvolvimento do esporte e também a imparcialidade. Não podemos dizer que eles foram imparciais, mas tendenciosos, eu acho que a gente pode dizer, né? Você conhece aquela frase, o importante não é ganhar, mas sim competir? Pois é, ela ficou mundialmente conhecida exatamente nestes Jogos. Na cerimônia de abertura, o presidente do COI, Pierre de Coubertin, disse essa frase célebre, que seguiu todos os eventos esportivos que a gente vai em todos os lugares. Pois é, só que não foi ele que disse essa frase primeiro. Quem disse essa frase foi um padre. Este padre celebrou uma missa onde estavam presentes boa parte dos atletas que iam competir nos Jogos, além, é claro, dos representantes do Comitê Olímpico Internacional. Entre eles, o Pierre de Coubertin. Esse padre falou essa frase durante a sua pregação. E o Pierre de Coubertin gostou muito dela e utilizou essa frase na cerimônia para inspirar os atletas que iriam participar. Londres 1908. Esses Jogos Olímpicos deram uma nova vida para o movimento olímpico e para a grande ideia de Pierre de Coubertin. Londres 1908 veio com uma organização super bem sucedida, dando importância para os atletas, dando importância para o público, mostrando que uma boa competição precisa ser bem organizada. Claro que, como também falei aqui, houve os seus problemas. Entre elas, o calendário super longo. É difícil você manter o interesse público numa competição assim tão longa, né, num evento tão comprido. E é claro também os problemas em relação à arbitragem, os juízes, os árbitros. Mas, como a gente sabe, tudo que a gente faz na vida, todos os erros que nós cometemos, servem para que a gente na frente possa corrigir essas atividades e não cometa mais os mesmos erros. Eu acho que o COI aprendeu com isso. O que acontece com isso? Mais credibilidade. Tendo mais credibilidade, mais pessoas interessadas, mais atletas interessados, mais público querendo ver, mais a imprensa querendo cobrir. Isso foi super importante também para o desenvolvimento. Por isso que eu falo que Londres foi um divisor de águas aí do marasmo dos Jogos Olímpicos, que estava fadado ao fracasso, a nova realidade. Isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por estarem até aqui, assistindo esse vídeo até o final. Super bom contar com a participação de vocês. E não se esqueça de curtir. Curta o vídeo, comente aqui com a hashtag, nossa hashtag maravilhosa, Londres 1908. Coloca aí, tá? Londres 1908 nos comentários, a hashtag,
para eu saber que você chegou aqui até o final. Valeu mesmo pela participação de todos. Não se esqueça também ainda de se inscrever e de acionar o sininho, porque só assim você receberá notificações quando novos vídeos estiverem por aqui. Claro, também é sempre bom falar, vídeos novos todo domingo às 10 da manhã. Valeu, galera, muito bom estar com vocês novamente. Fiquem com Deus e até a próxima.